Amados, nós estamos falando sobre as cartas de João. Este é o 8º domingo e nós ainda não terminamos a primeira. Que o Senhor continue falando ao nosso coração nessa noite. Amém? Você que está com a palavra de Deus aí, abra em 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 11 ao 16. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Em nome de Jesus. 1 João, capítulo 3, do 11 ao 16. Está escrito: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Feche os teus olhos. Papai amado, louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor primeiro nos amou. O Senhor primeiro se entregou por nós. E nós estamos aqui hoje, Senhor, desfrutando desse amor. Muitas vezes, Senhor, até sem conseguir amar de volta ao Senhor ou ao próximo, nós ainda assim desfrutamos desse amor. Que nessa noite as escamas dos nossos olhos caiam, que nessa noite o nosso coração seja aquecido pelo Teu Espírito, que nessa noite o nosso entendimento possa ser desafiado por aquilo que vem do Teu Espírito, para que, Senhor, saiamos daqui mais parecidos contigo, Senhor, e menos parecidos com nós mesmos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Se Deus chegasse para mim e dissesse assim: Jean, eu vou te dar 3 pílulas. E você pode escolher da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para colocar um texto nessa pílula, e as pessoas da igreja, quando tomarem, elas viverão automaticamente essa verdade, esse texto que você escolher colocar ali. E eu diria para você hoje, aqui nessa noite, com toda a franqueza do meu coração, que dos 3 textos que eu escolheria, um deles seria esse. Se eu pudesse fazer algo para que esse texto se tornasse realidade no teu coração, eu faria o que fosse necessário. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. Então a minha oração nessa noite é que você receba a revelação do alto. E as palavras que saírem de mim, mal elaboradas, mal escolhidas, mal feitas, o Espírito Santo possa codificar na hora que entrar no teu coração aí, em nome de Jesus, para que você receba da parte dele. Amém? Glória a Deus. Veja só, João começa então no versículo 11, trazendo para nós aqui um comparativo. Ele diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, e não há novidade para nós aqui, que nos amemos uns aos outros. E ele diz: olha, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. E ele diz ainda: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia.
Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todos os assassinos não têm a vida eterna permanente em si. João, antes de falar a respeito do amor ao próximo, ele fala do ódio. E ele exemplifica no primeiro fruto do pecado, Caim. Sabemos que Deus criou Adão e Eva, conhecemos a história, que eles não podiam escolher uma determinada árvore para comer e eles foram justamente lá. Eva foi engodada pela serpente, a serpente encontrou acesso nos desejos do seu coração. E ali naquele momento, então, ela come do fruto, ela e seu marido, e eles são expulsos desse jardim e eles dão fruto. O primeiro fruto é Caim. E Caim, na oportunidade em que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse homem, nos ensina a respeito de um homem que odiou. Odiou ao ponto de assassinar. E João faz questão de usar este exemplo, antecipando aquilo que ele haveria de falar a respeito do amor ao próximo. Ele fala do ódio. Ele fala dessa intriga que foi gerada na história de Caim e Abel. Caim ofereceu um sacrifício ao Senhor, Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. O Senhor não se agradou com o sacrifício de Caim, e Caim ficou bravo. E num determinado momento, onde o pecado estava à porta, Deus se encontra com ele e diz: o pecado está à tua porta, e cabe a você dominá-lo. E ele não domina o pecado, ele deixa o pecado tomar conta do seu coração, e ele comete um assassinato, porque este ódio toma o seu coração. E nós sabemos, amados, que as brigas, elas não fazem parte desta nova natureza que o Senhor trouxe para nós. Nós sabemos que o ódio não faz parte dessa nova natureza que o Senhor trouxe para nós. Não há novidade nenhuma nisso, apesar de nos encontrarmos muitas vezes com raiva. Não é verdade? Apesar de nos encontrarmos muitas vezes com um certo desconforto no nosso coração, para ser delicado e educado e não usar a palavra ódio. E muitas vezes somos domados por esse ódio e nos deixamos então transparecer. E tudo aquilo que é fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, que é amor, tudo aquilo que o Espírito pode fazer em nós, nós trocamos por este ódio que toma conta de nós, nos domina e nos faz escravo dele naquele momento. Só que a proposta do Senhor para nós, ela vai muito além de simplesmente não odiarmos. A proposta do Senhor, ela vai muito além de simplesmente conhecermos e vivenciarmos um domínio próprio. Eu poderia estar aqui nessa noite falando a você que nós precisamos buscar do Espírito, e o Espírito nos encher do seu fruto, e o seu fruto transbordar em nós ao ponto de que o ódio não faz mais parte da nossa vida. E isso é verdade. E amém para isso. Mas João não para por aí. João traz para nós uma continuação. Um texto que é muito conhecido inclusive como o 2 João 3,16. Porque este texto que nós vamos ler aqui agora traz para mim e para você algo, uma revelação, meus amados, que só o Espírito é capaz de nos acordar de um sono profundo. Versículo 16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, : João nesse momento faz questão de dizer, preste atenção, vou definir o amor para você. E ele diz que Cristo deu a sua vida por nós.
Primeiro, Cristo deu a sua vida por nós. E antes de nós avançarmos para a segunda parte, a gente precisa entender o que isso significa. Sabemos que a obra de Cristo, o início da obra de Cristo se conclui na cruz. Sabemos que a cruz é o momento onde Ele leva todo o nosso pecado, todo o pecado do mundo em si, consigo, e morre. E naquele momento o véu é rasgado, é nos dado acesso ao Pai. Sabemos da história da cruz. Mas quando o texto diz a nós, diz a mim e a você, que Cristo deu a sua vida por nós, isso começa quando Ele nasce e se conclui na cruz. Há um texto na palavra de Deus, quando Isaías está profetizando a respeito da vinda do Messias. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Isaías 53. Nós vamos ler juntos. Quero que você acompanhe. Porque há algo que eu e você precisamos ter como revelação no nosso coração, é que a oferta de Jesus foi a sua vida. Não foi só a sua morte, mas foi também a sua vida. Vamos ler do versículo 4, o que eu quero enfatizar é lá no 10 de Isaías 53, mas nós vamos ler desde o 4, para que você se lembre deste texto, e caso você não conheça, você possa aprender mais. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós que o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, preste atenção aqui, amados, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando o texto diz para nós que o Senhor agradou moê-lo, nós entendemos, assim como está escrito em João 3,16, que quem deu o Filho para o homem foi o Pai. Quem permitiu que o Filho fosse crucificado foi o Pai. Mas o que o Filho tem para nos oferecer é o que está logo na sequência. Veja só, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Jesus deu a sua alma como oferta para mim e para você. Jesus ofertou a sua alma enquanto vivia no meio de nós. Amados, a alma, ela são os desejos, significa os desejos, as emoções, as paixões, os apetites e os pensamentos. Jesus, enquanto viveu no meio de nós, ele não estava simplesmente esperando pelo dia da crucificação. Jesus não foi algo que aconteceu para um evento somente específico, mas desde o seu nascimento. Ele nos ensina.
Desde o momento em que ele interage com o ser humano, ele nos ensina. Desde o momento em que ele alcança aquela mulher adúltera que está chorando, pronto para ser apedrejada, ele nos ensina. Desde o momento em que ele chora porque um amigo dele morreu, ele nos ensina. No momento em que ele está sentado à mesa dos cobradores de impostos e os religiosos estão ali tentando entender por que ele está se misturando com aquelas pessoas, ele está nos ensinando. No momento, amados, quando aquela prostituta vai lá, aquilo que é de mais impuro de simbologia naquele momento, na época, toca aquilo que é de mais puro e derrama de um óleo, e ele permite e deixa aquela mulher oferecer aquele sacrifício. Ele está nos ensinando. E a história se desvenda ao longo de 33 anos, e nós temos aqui 3 anos desses 33 anos, e há tanto para nos ensinar. E é por isso que quando eu e você lemos na palavra de Deus que Cristo deu a sua vida por nós, nós precisamos nos lembrar não somente da cruz, mas precisamos nos lembrar de todos os episódios que ele esteve aqui no meio de nós. Porque são estes episódios que ele interage conosco que faz sentido para nós. São nestes episódios que nós conseguimos nos assemelhar a ele quando nós estamos recebendo da parte dele. São nesses episódios, amados, que nós recebemos do seu amor e somos constrangidos até hoje. Você já parou para pensar que 2017 anos depois, eu e você ainda lemos uma história de um homem que pisou no meio da humanidade e ainda nos ensina, nos constrange e nos faz amar cada vez mais a Deus e ao próximo. Não tem obra mais maravilhosa, obra mais completa, obra mais esplêndida do que Cristo fez aqui desde o momento em que ele pisou no meio de nós. E quando nós buscamos compreender esse amor, quando nós buscamos compreender essa vida que ele deu para nós, ela deve ser então amplificada por aquilo que o Evangelho tem para nos ensinar. E se João parasse por aqui, já seria uma baita de uma reflexão, não é verdade? Seria uma grande reflexão, mas agora, meus amados, agora vem a melhor parte. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, agora vem a melhor parte do texto. Amados, preste atenção, que o Espírito Santo de Deus abra o teu conhecimento, em nome de Jesus, abra o teu entendimento, abra o teu coração, abra tudo aquilo que precisa abrir para que você saia daqui com uma revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amados, que Cristo deu a sua vida por nós. Pensa na grandiosidade disso. Pensa na dimensão que isso significa para mim e para você. Pensa de um extremo ao outro, dele ir lá numa festa de casamento, querendo com que aquela alegria não se cessasse. Pensa nele ali repartindo pão e fazendo milagre e provendo para aquele povo que estava com fome. Pensa em todos os episódios, todas as histórias que você conhece do Evangelho. E enquanto eu leio essa outra parte, continua pensando nisso. E ele diz assim, e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Ele está dizendo, olha, tudo aquilo que Jesus viveu, naquela intensidade que ele viveu, daquela forma grandiosa, genuína, generosa que ele viveu, ele está pedindo para que nós então vivamos entre nós. Ele está pedindo para que nós possamos reproduzir essas histórias fantásticas entre nós. Ele está dizendo que esse amor que nós aprendemos com Cristo todos os dias, nós temos o privilégio de reproduzir no meio de nós. E o Senhor então nos chama para esse tipo de comunidade. O Senhor nos chama para esse tipo de vida com Cristo. O Senhor nos chama para esse desafio maravilhoso de vivermos de uma forma em que é possível sim nós acordarmos num novo dia e dizermos, eu posso amar ainda mais os meus irmãos.
Eu posso me entregar ainda mais pelos meus irmãos. Eu posso compartilhar de quem eu sou e do que eu tenho ainda mais com os meus irmãos. Eu posso viver numa intensidade ainda maior com os meus irmãos. Porque quanto mais eu me entregar, quanto mais eu viver, quanto mais eu aprender, mais eu vou conhecer da glória de Cristo. Mais eu vou conhecer da revelação, do propósito e de tudo aquilo que Cristo fez na terra por nós. Então, meus amados, o chamado nessa noite, a mensagem nessa noite, é uma mensagem de que eu e você podemos viver em uma intensidade de amor ao próximo ainda maior. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que pode dar uma glória a Deus nesse momento? De verdade, não precisa fazer porque eu estou pedindo. Mas, amados, eu não consigo me conter porque, sabe, tantas pessoas vivem sozinhas. Tantas pessoas vivem isoladas. Tantas pessoas vivem sem ter com quem compartilhar a vida. Tantas pessoas estão constantemente sofrendo sozinhas, porque não vivem essa maravilhosa revelação de comunidade que João e que Cristo e que Paulo e que o Espírito Santo nessa noite está querendo nos ensinar. Eu sei que nem todos gostam de viver uma vida em comunidade. Eu nunca vou me esquecer uma vez quando uma pessoa disse para mim: eu gosto de igreja grande porque eu não preciso conhecer ninguém. E eu olhei com uma tristeza para aquela pessoa, porque eu falei, poxa vida, essa pessoa não entendeu nada. Essa pessoa não entendeu nada. É como se ela estivesse dizendo, num restaurante, que o prato mais especial daquele lugar, ele não tem o menor interesse nele. Porque o que há de mais glorioso que Cristo fez por mim e por você, foi de unir todo o planeta em uma só verdade, em um só Deus, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Eu nunca vou me esquecer do episódio de quando eu fui como estudante para os Estados Unidos morar na casa de uma família norte-americana que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto na minha vida. Somente um amigo meu, da mesma igreja na época, que havia morado com aquela família e me indicado para estar ficando naquela casa. E foi pisar naquela casa, meus amados. Foi conhecer aquele povo que eu falei, gente, parece que a gente vive junto já faz 500 anos. Porque nós somos um em Cristo Jesus. Tem alguém aqui? Nós somos um em Cristo Jesus, meus amados. O teu irmãozinho lá no Japão, que vive e desfruta dessas mesmas verdades da palavra de Deus, é tão unido contigo quanto a pessoa que está sentada do teu lado. E nós temos esse privilégio de vivermos nessa grande família. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que tem pessoas que vêm de uma família desestruturada e quando ela entra na igreja é como se ela tivesse ganho uma grande família e não falta mais pai, não falta mais mãe, não falta mais irmão, não falta mais irmã, porque é maravilhoso. É maravilhoso você ter com quem contar. É maravilhoso você ter com quem compartilhar o seu coração e saber que numa conversa vai fluir vida, vai fluir princípios do Senhor. Não é verdade? Quando você vai tomar café com alguém da igreja, quando você vai abrir o teu coração, quando você vai pedir um conselho, você fica naquela expectativa de que o Espírito Santo vai falar, porque você sabe que vai sair algo de bom ali. Ou pelo menos deveria sair. Mas vamos pensar no lado positivo, que vai sair algo de bom. Só que muitas vezes nós ficamos isolados dessa verdade, isolados. Sabe, houve um tempo em que se achava que para se santificar precisava se isolar. Houve um tempo
em que pessoas saíam de um convívio da sociedade e iam para um lugar sozinho, no meio do mato, para se relacionar com Deus. E foi muito incrível, porque enquanto eu estava preparando essa mensagem para hoje, eu abri o jornal nessa semana de sexta-feira. E estava aqui um breve artigo sobre a vida de São Bento. Eu quero ler contigo esse artigo de São Bento, que foi colocado na Gazeta de sexta-feira. Preste atenção no que eu vou ler para você, se você não leu o jornal de sexta-feira. Bento de Núrcia nasceu em 480, filho de um magistrado. Foi enviado pelo pai a estudar em Roma. Descontente com a vida decadente da cidade, deixou tudo e foi alojar-se numa espécie de toca, perto de Subiaco, a uns 70 quilômetros de Roma. Um monge eremita, guarda essa palavra, repete comigo, eremita. Segura aí. Um monge eremita lhe passava comida. Após 3 anos de vida solitária, foi descoberto por pastores de ovelhas. Sua fama de santo espalhou-se e ele passou a ser procurado por muitos, especialmente jovens. Fundou então naquela região 13 mosteiros. Sua irmã gêmea, Escolástica, nominho, hein? Veio à região e fundou um mosteiro feminino. Bento conhecia os escritos dos monges eremitas, de novo, eremitas, Antão, Cassiano, Evagrio, e fez uma síntese de suas normas e escreveu a regra de São Bento. Essa regra de vida passou a ser ainda hoje a regra básica que orienta a vida dos mosteiros masculinos e femininos de diversas ordens monásticas. E o artigo segue, mas eu vou parar por aqui. Sabe o que significa um eremita, amados? Uma pessoa que se isola da sociedade. Interessante, né? E a proposta do Senhor para mim e para você é completamente o oposto. A proposta do Senhor para a igreja de Jesus é completamente oposta à do isolamento. Você já viu crente que vai jejuar, vive no monte, vive fazendo atos proféticos e vai se isolar, mas a hora que ele se relaciona com alguém, ele parece um cara chato, que não consegue se relacionar com ninguém. Parece que estava com alguma outra coisa, mas não com o Espírito Santo, não é verdade? Porque deixa eu te dizer algo, se isolar não resolve nada. Se isolar, na verdade, é fruto de um relacionamento machucado. Quando nós buscamos isolamento, quando nós não queremos nos relacionar com as pessoas, quando nós não queremos abrir o nosso coração, há algo de errado em nós. A palavra do Senhor nos ensina, veja lá como começou a igreja, meus amados. Um texto conhecido por todos nós, Atos capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Contando com o quê? Com a de todo. Amados, veja a proposta, veja o que o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor nos chamou para sermos um povo unido, uma família. O Senhor nos chamou para encontrarmos amigos mais chegados do que irmãos. O Senhor nos chamou para compartilharmos a nossa vida íntima. O Senhor nos chamou para sermos um suporte um na vida do outro. O Senhor nos chamou para servirmos uns aos outros. Assim como Cristo fez, meus amados. Assim como Ele fez, Ele entregou os seus desejos. Ele entregou as suas emoções, Ele entregou as suas paixões, os seus apetites e pensamentos para viver ao meu benefício, ao benefício daquele que estava necessitado, ao benefício daquele que era inferior, que precisava de ajuda. Ele se entregou.
E o privilégio que eu e você temos é de vivermos nessa mesma intensidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Veja aqui a importância da igreja saudável, de estarmos no templo, buscando o alimento sólido do Senhor. Mas é para ficar só na igreja? Não, não é para ficar só na igreja. É para é para se tornar um eremita dentro da igreja? Não é. É parte viver no templo. Mas também nós precisamos partir o pão de casa em casa. Nós precisamos nos abrir para as intimidades. Nós precisamos convidar as pessoas para participarem daquilo que nós temos. Amém? Imagine, sonha comigo, se toda semana ou a cada 2 semanas você ousasse com a tua esposa, com o teu cônjuge, em convidar uma pessoa da igreja, uma pessoa que não seja da igreja, na tua casa, para jantar e você preparar ali um banquete para aquela pessoa. Que privilégio! Imagina que coisa linda! Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, com alegria e simplicidade. Ah, amado, simplicidade é o sinal do povo crente. Vou dar mais uma chance para você. Simplicidade é o sinal do povo crente. Amados, nós temos que ser alegres e simples. Nós temos que ser encontrados nas nossas simplicidades. Sabe? Não há casa melhor ou pior. Não há roupa melhor ou pior no meio de nós. Nós precisamos cuidar uns dos outros, zelar uns pelos outros. O nosso relacionamento tem que valer mais do que qualquer coisa. A nossa intimidade, o Senhor nos chamou para andarmos juntos, em cardumes. Amém? O Senhor nos chamou para vivermos nessa intensidade. Porque como que nós saberemos? Como nós discerniremos os necessitados, se os necessitados estão isolados? Como nós saberemos se um irmão no meio de nós, talvez a pessoa do nosso lado, está passando a maior barra? Pode ser emocional. Perdeu um ente querido, não conseguiu ainda se restabelecer. Ou está passando uma necessidade financeira, uma dívida impagável, uma situação onde nós podemos, lado a lado, estar juntos, orando, compartilhando o fardo. Essa responsabilidade ela é nossa, mas eu prefiro não ver como responsabilidade, eu prefiro ver como privilégio. Enquanto pessoas estão morrendo isoladas, sem amigos, sem ninguém, nós temos o privilégio de fazermos parte da maior família do mundo. Da maior família do mundo, meus amados. Esse é o nosso privilégio. Louvando a Deus, reconhecendo Ele como o Pai, reconhecendo Ele como o provedor, reconhecendo Ele como o fator que nos une, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ah, amados, coisa linda. Sermos pessoas queridas no meio da comunidade, pessoas de bom testemunho, pessoas do bem. Sabe aquelas pessoas que têm alguma coisa diferente, mas a pessoa não sabe o que é. Cruzei com o David no mercado, eu vi alguma coisa diferente, eu não consigo discernir o que é, mas tem alguma coisa diferente nesse homem. Sabe, amados, é o privilégio que nós temos de vivermos nessa intensidade de comunhão, de vivermos nessa intensidade de amor e de entrega, porque amar, afinal de contas, é se entregar. Amar é abrir mão de si mesmo. Amar é dar o seu melhor para o outro e ficar com o que restou, e não o contrário. Nós fazemos muito o contrário, né? Damos o que resta, mas amar é ficar com o resto. Amar é entregar o melhor. E o nosso desafio, o nosso privilégio é vivermos nessa intensidade. Veja que Jesus diz em João 13, 34 e 35, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele chama nessa mesma intensidade e ele ainda diz: nisto
neste tipo de entrega, neste tipo de amor, nesse estilo de vida, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cada estação precisa de um avivamento. Cada época na igreja necessita de um barulho, de um sinal divino, e muitas vezes nós chamamos isso de avivamento. É como se o Espírito Santo viesse e tocasse nas águas e aquelas águas começassem a se mexer. E amados, uma convicção que eu tenho no meu coração, mediante a tudo isso que nós vivemos hoje, de evangelho, de igreja evangélica no Brasil, se há um avivamento que está necessitando nascer do meio de nós, é um avivamento de obras. É um avivamento onde nós abriremos mão do nosso conforto para servirmos ao próximo. Sabe por quê? Porque algum tempo atrás era necessário falar das boas novas. E isso bastava. Há algum tempo atrás, quantos de nós não nos convertemos com uma boa mensagem? Isso nos bastava. Mas hoje, amados, as palavras se tornaram vãs. Hoje as palavras se tornaram vazias porque tem muita gente falando e ninguém fazendo. E se há algo que precisa acontecer no meio de nós, igreja, é um avivamento de obras. Nós precisamos aprender e desfrutar deste privilégio de amar ao próximo na intensidade que Cristo nos ensina no Evangelho. Tem alguém aqui? Amados, essa mensagem eu dividi ela em 2 domingos. Este é o primeiro domingo. E domingo que vem nós iremos então para águas um pouco mais profundas do que essas. E eu oro para que durante essa semana o Senhor esteja falando no teu coração. Esteja ministrando o teu coração, esteja preparando essa terra que é o teu coração para as sementes que Ele tem para nós no domingo que vem. Porque nós precisamos desfrutar na intensidade que Cristo programou para nós desfrutarmos este amor ao próximo. E eu creio que esta igreja tem esse desejo no coração. Amém? Você tem o desejo de amar ao próximo como Cristo te amou? Amém. Então que o Senhor nos ajude nesta empreitada, que o Senhor nos ajude nessa revelação, para que nós possamos de fato aprender e colocar em prática, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Feche os teus olhos aí onde você está.